recebendo aí o presidente do Sindago, Eduardo Pereira, e através de um link nós estamos com ele aqui em Belo Horizonte para falar a respeito desse movimento, né? Principalmente aí dos servidores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Inclusive essa semana nós tivemos aqui com o Emerson conversando, falando aí a respeito do que o governo de Minas está querendo, né? Privatizar a companhia no estado de Minas Gerais. Eduardo, eu agradeço aqui a sua participação. Eduardo está ao vivo conosco através de um link da capital mineira. Obrigado pela disposição em conversar aqui com o nosso jornalismo. Primeiro, vamos falar a respeito do movimento. Como é que está a situação hoje aí, nesse momento, em Belo Horizonte? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão assistindo nesse momento. Eu sou Eduardo Pereira, sou presidente do Sindágua. O Sindágua é um sindicato de base estadual que representa todos os trabalhadores das empresas de saneamento do nosso estado, com pouquíssimas exceções de atuação. É Uberlândia, Uberaba, Patrocínio, Juiz de Fora, enfim, são pouquíssimas. Vamos lá. Está sendo debatido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma PEC 24, que a gente apelidou de PEC do Cala-Boca, que ela tira o direito da população do nosso estado, que parte da população desconhece, que é o direito do referendo popular. O referendo consiste no direito da população em referendar, concordar ou apoiar a decisão do deputado estadual com relação a decisões importantes do nosso estado, como a venda da Copasa ou da CEMIG. Tem uma pesquisa onde aponta que apenas 15% da população do nosso estado conhece a PEC 24, ou seja, 85% da população desconhece um direito que tem, que é o direito do referendo popular. Então, partindo dessa perspectiva, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está debatendo a retirada desse direito constitucional através da PEC, que a gente chama de PEC do Cala-Boca. Já teve a votação em primeiro turno, onde teve 52 deputados que votaram favoráveis para retirar esse direito constitucional, e agora vai ter uma outra votação na semana que vem, no segundo turno, onde o deputado ele pode mudar de opinião. Sabendo disso, nós aqui do movimento sindical, movimento social, centrais sindicais, partidos políticos, população e clientes, estamos fazendo grandes movimentos, grandes protestos com relação a essa possibilidade de retirada de um direito do cidadão que ele desconhece. Independente da posição do cidadão, se ele é favorável ou não à privatização da Copasa, ele tem o direito de ir lá nas urnas e referendar essa decisão ou não. É um direito social conquistado com muita luta. Então estamos em greve, já anunciamos a greve na semana passada, ficamos no dia 21, 22 e 23 em greve. Fizemos uma grande movimentação no dia 22, onde nós conseguimos colocar mais de 6 mil pessoas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Suspendemos a nossa greve por questões jurídicas e estamos retomando novamente na semana que vem, a partir do dia 4, na terça-feira, quando já começa novamente a discutir essa questão em plenário. Então, a partir do dia 4, terça-feira, estaremos em greve por tempo indeterminado. Bom, agora, Eduardo, vocês têm conversado com os deputados mineiros para tentar reverter essa situação aí em primeiro turno, quando for na votação em segundo turno? Como é que tem sido a receptividade dos deputados do estado de Minas Gerais? Muitos já estão mudando de opinião, são favoráveis à causa de vocês? Vamos lá. Existe uma situação muito estranha com relação a essa PEC 24 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu não sei se vocês acompanharam a questão da PEC da bandidagem, onde os deputados lá em Brasília estavam votando para aumentar a sua imunidade, ou seja, o deputado podia matar, que eles seriam julgados somente pelo Congresso, para depois de julgar pelo Congresso e para tanto que o povo nas ruas e conseguiu mudar esse contexto. Vergonhoso, Aqui né? em Minas Gerais está acontecendo algo muito semelhante. Por que semelhante? Porque a venda da Copasa, da forma que eles estão justificando, enfim, primeiro falou que tinha que vender a Copasa porque tinha monopólio. Posso falar sobre isso depois. Depois sobre cabide de emprego, também posso falar sobre isso depois. E depois sobre questão eficiente.
Também posso falar sobre isso depois. Aí depois veio o RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal, colocou a Copasa para privatizar, tirou a Copasa, depois que tirou a Copasa, lá em 2023, criaram a PEC 24, que é a PEC que a gente está discutindo aqui hoje. Depois que criou a PEC 24, ela ficou hibernada, ficou em stand-by. E aí depois que retomou de novo a discussão do Propag, aí voltou de novo a privatização da Copasa. Então, enfim, falar que tem que privatizar a Copasa por causa de Propag, isso é mentira, levando em consideração que ela já estava sendo debatida lá atrás com o governo do Estado, então não há uma necessidade de vender. Há um interesse, uma vontade de vender a Copasa sem justificativa nenhuma. Então me estranha muito alguns deputados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais votarem para atacar o direito do referendo popular da população sem falar nada. Nós temos, por exemplo, companheiro, aí na cidade de Patos de Minas, e Patrocínio está aí pertinho, uma deputada Lúcia Falcão e a Maria Clara Marra, que votaram para tirar o direito do povo de referendar, de concordar ou não com essa decisão que pode impactar a vida da população o resto da vida. Os deputados têm o direito de votar com relação a isso, é claro, eles foram eleitos para isso, mas eles não foram eleitos para votar por uma decisão para retirar o direito da população. O que equilibra essas decisões importantes do nosso Estado é justamente o deputado ter que votar e o povo também. Para a Copasa ser vendida é assim que funciona. Os deputados votam e aí o povo depois vai lá e referenda com o voto também. Tem um equilíbrio entre a participação popular e a participação legislativa. Os deputados, o que os deputados estão fazendo? Vou excluir o povo aqui porque o povo não tem capacidade de votar sobre esse assunto, deixa que eu decido sobre isso. Não é assim que funciona. A dona Maria e o seu José, que talvez não tenha conhecimento técnico para discutir assunto de Propag, RRF, PEC 24, talvez nem saibam o que é um referendo, mas eles têm um conhecimento de quando chega a conta na casa dele, de quando a conta fica mais cara, de quando falta água tratada na sua casa. Esse conhecimento eles têm. Então, os deputados, 52 deputados que votaram favoráveis à PEC 24, eles ficaram lá, eles entraram, olha para você ver que absurdo, eles entraram às 18 horas e votaram às 4h30 da manhã, sem falar um pio. A Lúcia Falcão, que é daí de Patos de Minas, infelizmente ela votou contra o povo sem falar um pio, sem justificar o voto dela. A Maria Clara Marra, que está aí pertinho também, em Patos de Minas, votou sem falar um A. Agora, os deputados contrários ao projeto, que são os deputados do Bloco Democracia e Luta, inclusive eu acho que tem um daí da cidade, eu acho que é Eli Tarquino, eu acho que ele é daí também. Isso. E eles entraram no plenário às 18 horas e ficaram até às 4 horas da manhã argumentando por que eles são contrários à retirada desse direito do povo mineiro. Então, se é para privatizar, deixa o povo decidir. Infelizmente, os 52 deputados que têm aliança com o governo do Estado estão mais preocupados em atender os pedidos do governador do que os interesses da população que elegeu esses deputados. Então, enfim, a conversa com esses deputados não está nada fácil, levando em consideração que existe um lobby na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo BTG Pactual, está rodando todos os dias lá, e a EGEA, que tem interesse em comprar a companhia. Não sei o que está acontecendo, eu não posso falar o que está acontecendo aqui, porque eu não sou Ministério Público e não sou Polícia Federal para afirmar o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, o BTG Pactual está rodando todos os dias na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem um interesse muito forte em comprar a Copasa, e eu não estou falando aqui de uma empresa de saneamento básico, eu estou falando de um banco, é um banco que está com interesse de comprar a Copasa. Daí você vai ver como que vai ficar a tarifa do consumidor depois que privatizar, como está acontecendo em Ouro Preto. Ouro Preto, depois que privatizou o saneamento básico, e aí eu peço para a população de Patos de Minas pesquisarem com relação a isso, que é importante, né, confirmarem o que a gente está falando aqui na rádio, confirmem lá, como ficou a situação da tarifa de água de Ouro Preto. A tarifa aumentou em 200%. Lá o negócio ficou tão feio, mas tão feio, que o prefeito não conseguiu reeleição, os vereadores que apoiaram o projeto, pouquíssimos conseguiram reeleição, e aí o município agora está tendo que subsidiar em 53% da tarifa de cada consumidor. Ou seja, você privatiza o lucro, ou seja, o privado vai ganhar o lucro do mesmo jeito, e socializa o prejuízo.
Porque esses 53% aí, quem vai pagar é a população do mesmo jeito. Enfim, a conversa que a gente está tendo com os deputados é uma conversa muito difícil, porque a gente sabe que existem outros lobbies por trás disso aí que a gente não consegue acompanhar. É um sindicato, são movimentos sindicais, são deputados do Bloco Democracia e Luta, deputados que são favoráveis ao povo mineiro, lutando contra banco, né? contra o governo do Estado que tem os municípios na mão, infelizmente, que tem os deputados na mão, infelizmente. Então, não é uma situação muito, muito fácil. A gente tem conversado com alguns deputados, alguns deles já manifestaram que iriam mudar o voto no segundo turno, não vou falar o nome deles aqui para não comprometer, mas nós temos que mudar 5 votos. Já conseguimos mudar 2, falta 3 ainda. Ainda há tempo para a deputada daí de Patos de Minas colocar a mão na consciência e falar, já que eu acho que a Coparsa deve ser privatizada, ok, vamos deixar o povo decidir, porque ele é o principal interessado ou não pela privatização da companhia. Olha, Eduardo, a gente vê isso como 2 punhaladas aí nas costas do povo de Minas Gerais, né? Uma punhalada retirando o direito do povo de se manifestar, de se decidir, e a outra privatizando, vendendo uma companhia que é tão importante, tão lucrativa, tão interessante para a nossa gente. Infelizmente, nós temos deputados que votam feito cachorrinhos de madame, né? Que a madame manda fazer, o cachorrinho vai e faz. E a gente vê deputados agindo dessa forma. Daqui para frente, meu prezado Eduardo, o que se pode fazer, aí além de trabalhar esses deputados e tentar abrir a mente deles para o absurdo que estão fazendo, que é concordar com essa ganância do governador do estado de desfazer da Copasa? Tem muito o que se fazer, muito mesmo, e a população ela é uma parte importantíssima nesse processo. A população não sabe o poder que tem. De novo, a PEC da bandidagem, quando os deputados estavam votando para aumentar a sua imunidade, para poder cometer qualquer crime, foi a população que fez com que esses deputados mudassem de voto. Da mesma forma, pode acontecer também com a PEC 24 aqui em Minas Gerais. Eles estão votando para tirar um direito que parte da população desconhece. Vou de novo aqui refrisar a pesquisa do Instituto V, onde aponta que apenas 15% conhece a PEC 24, ou seja, conhece o direito do referendo popular. E 66% da população do nosso estado querem ter esse direito resguardado. Tem uma consulta pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde mais de 11 mil pessoas manifestaram no site oficial da Assembleia Legislativa que querem ter esse direito preservado. E também tem uma outra consulta pública, onde apontam que mais de 13 mil pessoas, no universo deu 99% mais ou menos, não querem que a Coparsa seja privatizada. Aí a população fala bem assim, 13 mil pessoas, aí no universo de 22 milhões de habitantes tem o nosso estado, é pouco. Pesquisas é assim, gente. Quando tem uma pesquisa eleitoral, são pesquisados 1.000 e poucas pessoas, porque acima disso aí contamina as pesquisas. Então, a população está mostrando, através da pesquisa do Instituto V, que é contra a privatização e que é contra a retirada do referendo popular. A consulta pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais aponta que a população é contra a retirada do referendo e contra a privatização da Copasa. Isso explica por que o governo do estado está com muita pressa para calar o povo. Porque se for deixar para pautar a privatização e deixar o povo decidir através do referendo popular, eu tenho certeza que o povo não vai concordar com isso, até porque, apesar das dificuldades que tem com a Copasa, isso aí acontece em qualquer município, eu não vou aqui falar que não existe, a Copasa é a melhor empresa de saneamento que tem no nosso país. Não tem como a gente imaginar, vai vir aqui uma empresa melhor para comprar a Copasa. Eu participei de uma sabatina, numa audiência pública, na cidade de Lavras, onde um vereador falou comigo assim, peraí, você está falando aí das privatizações que deram errado? Então por que você não fala também das privatizações que deram certo? Aí eu vou desafiar aqui, todos que estão nos ouvindo nesse momento aqui, a pesquisar no Google. Por favor, informe as privatizações do saneamento que deram certo. Não vai aparecer, não sou eu que estou falando, não. Lá vai aparecer que não existe consenso que privatização do saneamento deram certo. Porque o saneamento ele é um serviço essencial e é um monopólio natural. Se Patos de Minas, que a gente já teve essa discussão aí,
Se Patos de Minas resolvesse privatizar o saneamento da cidade, o cliente não vai ter 2, 3, 4, 5, 6 redes de água passando na porta da sua casa para escolher em qual rede ligar. Então, é natural. A privatização do saneamento básico, ele simplesmente transfere o monopólio natural, o monopólio público, para o privado. E o privado vai fazer o que ele quiser. Para ele ganhar lucro, vai aumentar a tarifa, vai precarizar o serviço, vai pagar mal o empregado. Então, é isso que a gente não quer. Então, a população, ela pode pressionar os deputados, aí em Patos de Minas, como tem a deputada Lude Falcão, que ela saiu daí eleita, e acha que vai ser eleita tirando o direito do povo em decidir sobre isso. Já imaginou se o povo não tivesse o direito de votar na deputada que quiser na última eleição? Já imaginou se o deputado tirasse o direito do povo de ir às urnas e escolher seu prefeito? É isso que está acontecendo com relação à Copasa. Para vender a Copasa, gente, é importante entender que ela só pode ser vendida se a população resolver isso. Isso é um direito da Constituição que estão querendo nos calar. A Lude Falcão, ela pode ser pressionada pela população de Patos de Minas. O pessoal pode entrar no Instagram dela, ligar para o gabinete dela e cobrar. Lude, eu, por exemplo, eu sou favorável à privatização, mas eu defendo também a liberdade de expressão e eu quero decidir nas urnas. O pessoal que é contra a privatização, Lude, eu sou contra a privatização, votei em você, e eu quero ter o meu direito preservado para eu decidir se a Copasa deve ser ou não privatizada. Porque por mais que eu seja contra ou a favor, o que vai decidir mesmo ao final vai ser a maioria da população. Existe uma parcela da população do nosso estado que é favorável à privatização, não concordo com relação a isso. Não existe unanimidade, mas existe uma parcela também que é contra a privatização. Eduardo. Então, democracia é isso. Deixa a população decidir. A população decidindo por não privatizar, engola o choro, aceita. Se a população decidir por privatizar, ok. Agora nós vamos sofrer as consequências de uma privatização, mas a população concordando com isso. Não os deputados empurrando essa privatização no colo da população mais carente do nosso estado, como a população do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Aí em Patos de Minas, eu vou falar isso aqui com muita propriedade, porque eu fui aí e debati por diversas vezes, e já agradeço pela abertura que vocês me deram aí na rádio. Nós debatemos aí uma possibilidade de retirada da Copasa do município. E nós informamos por inúmeras vezes que o prefeito estava fazendo errado naquela época, o Falcão. Nós falamos que aquele não era o caminho, fazer processo de encampação e o município gastar R$1.500.000 do povo para contratar uma empresa para fazer uma modelagem, a gente sabia que não ia dar certo. Hoje, o que a gente tem de forma concreta é a nossa fala que naquela época era verdadeira. A gente falou, o município não vai conseguir tirar a Copasa daqui, porque existem ativos não amortizados ao contrato, ou seja, o investimento que a Copasa fez para o vencimento do contrato e que se ela saísse daqui hoje, ela teria lucros cessantes e teria os ativos investidos que não foram amortizados ainda. A empresa ela tem um direito de receber. E a Copasa teria que receber, para sair daí, em torno de R$500 milhões. Então, assim, seria um dano para a população e a população que iria pagar essa conta. Ao final, quem estava correto? A gente. O Falcão teve que sentar junto com a Copasa, fez uma nova remodelagem, fez um novo termo aditivo de contrato, fez uma SPE, uma sociedade de proposta específica, e a Copasa conseguiu se manter no município, dando um desconto de 15% da tarifa no consumidor e ainda colocando dinheiro no cofre do município. Então, eu estou aqui para levar a verdade. Não estou aqui comprado por banqueiro, não estou aqui com aliança com o governo do estado e não estou falando que o deputado está comprado. Eu estou só falando que eu não tenho rabo preso com ninguém e eu posso falar a verdade e eu peço o pessoal para confirmar o que eu estou falando no Google. É muito importante a população entender o direito que tem. É importante a população entender de que onde privatizou deu errado. Olha Ouro Preto, como eu citei, olha Pará de Minas. A tarifa de Pará de Minas já está 27% mais cara que a da Copasa em tão pouco tempo. Olha em Manaus, depois que privatizou, hoje Manaus é a pior cidade em termos de saneamento básico do país, entre as maiores cidades do nosso estado. Ela privatizou no ano 2000. Eu não acho que a população de Patos de Minas queira isso para Patos e queira isso para o restante do estado. Por isso que é importante fazer pressão nos deputados, principalmente deputados de vocês aí, e entender que existe um projeto muito grande por trás da privatização da Copasa, e não é o povo. Porque se fosse o povo,
deixaria o povo com o direito de decidir o que é do povo. Eduardo, bom, eu tenho certeza que vocês têm números, né, da Copasa aí, o que mostram que a companhia ela é altamente lucrativa. Vocês além, é claro, da questão trabalhista, né, dos servidores, temem outros problemas caso seja privatizada a Copasa? O perdão que cortou aqui. Olha, eu tenho certeza que vocês devem ter números relacionados aí aos lucros hoje que a Copasa tem aí em todo o estado de Minas Gerais. Além da questão de preservar os empregos, da questão trabalhista, vocês temem também que uma empresa particular entrando no lugar da Copasa, ela não faça os investimentos necessários aí para a melhoria da qualidade do atendimento hoje da companhia. Norte de Minas, por exemplo. Vamos lá. Essa é a melhor pergunta, e toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu agradeço muito por isso. Porque tem uma parcela da sociedade, e eu respeito, democracia é isso, é respeitar, por isso que a gente quer que respeite o direito do povo decidir. Então existe uma parcela da sociedade que ela acha que quando a gente luta contra a privatização, a gente está lutando para defender o emprego do trabalhador. É claro que também a gente está fazendo isso porque defender o emprego é uma questão legítima. Defender o emprego coletivo é uma questão legítima. E por isso que eu gosto dessa pergunta, porque a gente pode esclarecer por que a gente defende o emprego e também garantia de emprego para trabalhadores de empresa de saneamento. Gente, o que segura o know-how de uma empresa são os trabalhadores. A Copasa, e vocês aí de Patos de Minas conhecem, todos os trabalhadores da Copasa de Patos de Minas, eles entraram e não saíram, estão lá. Estão trabalhando, estão lá 5, 6, 10, 8, 9, 15, 20, 30, 40 anos, que sabem fazer o serviço deles todos os dias de olhos tapados. Ou seja, eles conhecem o que eles estão fazendo. Quando você tem o conhecimento daquilo que você faz, isso aí vai refletir a qualidade do serviço lá na ponta. É por isso que a Copasa, ela é, pesquisem, a melhor empresa de saneamento do mundo em termos de sustentabilidade. A Copasa, ela ganha todos os anos prêmios nacionais em termos de qualidade de saneamento básico. Não é por causa da diretoria da Copasa, são por causa dos trabalhadores que nela estão e que sabem fazer o serviço deles todos os dias de olhos fechados. A privatização do saneamento não vai pagar o trabalhador o valor que ele merece, o salário que ele merece. Ele vai fazer, assim como acontece com todos nós, quando trabalha nos nossos empregos, quando a gente está trabalhando ali no emprego e aí surge um outro emprego melhor, o que você vai fazer? Você vai sair. Quando você sai, isso gera uma rotatividade no serviço, ou seja, entra um e sai outro, entra um e sai outro, e a pessoa não vai conseguir aprender o serviço. Isso vai refletir na qualidade lá na ponta. Isso acontece em qualquer lugar, restaurante, supermercado, farmácia, qualquer lugar. Aí na rádio, por exemplo, aí, se o companheiro arrumar uma proposta lá da Globo, vai sair. E é assim que funciona. É assim que funciona. O que retém o know-how, o que retém a qualidade, são os trabalhadores que estão ali fazendo um serviço por muito tempo. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão dos investimentos. Há alguns autores, alguns atores aqui no nosso estado, na conjuntura política, inclusive um deles é o governador Romeu Zema e o seu, hoje, também governador Matheus Simões, onde falam que a Copasa tem que ser privatizada para melhorar essa questão dos investimentos, para universalizar os investimentos. E eles citam o marco legal do saneamento como propósito, simplesmente uma citação. Oi, gente, para quem não está acompanhando, existiu uma reformulação do marco legal do saneamento, a lei da 14.026/2020, onde falam que as empresas e municípios têm que universalizar o saneamento até dezembro de 2033 e que as empresas têm que apresentar a capacidade econômica e financeira para conseguir universalizar. O Zema, nesse sentido, que bom que isso aqui fique gravado, e eu falei isso na audiência pública e chamei o representante do governo do estado e a Copasa de mentiroso, existe no site do próprio governo do estado, pesquisem, Agência Minas, onde aponta que a Copasa já universalizou o saneamento em 99,4% em 2021. O marco aponta em 2033. E a mesma Agência Minas já mostra que, em termos de esgoto, a Copasa supera a média nacional. Não sou eu que estou falando, não. Eu coloco as fontes.
Agência Minas. E a Copasa, nesse momento, ela já anunciou desde o ano passado um investimento de 17 bilhões, B de bola, bilhões de reais nos próximos 4 anos. Ou seja, até 2029, a Copasa já vai ter investido 17 bilhões de reais, mesmo já tendo universalizado o saneamento onde ela já opera. Existe um déficit em termos de saneamento aqui no nosso estado, é importante a gente falar isso. Mas esse déficit, ele não pode cair no colo da companhia. A Copasa está presente em 74% dos municípios mineiros, mas não atende uma população de 74%. Sabe por quê? Porque a maioria dos municípios que a Copasa atua são municípios pequenos, de 5, 6, 7, 10, 12 mil habitantes. Então, tem uma parcela da população do nosso estado, que representa 46%, que não são atendidos pela Copasa. Por exemplo, Patos de Minas, desculpa, Patrocínio, Patos de Minas é a Copasa. Patrocínio é atendido pelo departamento de água e esgoto, lá não é a Copasa. Aí vem Juiz de Fora, que tem um Cesama, Uberlândia, que tem um DEMAI, Uberaba, tem Francisco Sá, tem Governador Valadares, que é uma empresa privada, tem Santo Antônio do Amparo, que é uma empresa privada, enfim. O que eu estou falando aqui? 46% da população do nosso estado ou é atendida por SAAI, por departamento municipal, ou é atendida por empresa privada. E aí, quando vai lá e fala de déficit em saneamento do nosso estado, o estado quer colocar esse déficit na conta da Copasa, enquanto o próprio estado, no site, vai lá e fala que a Copasa já está universalizada. Então, por isso é que a gente chama atenção com relação a esses números, da mesma forma que eu fiz quando eu fui a Patos de Minas e coloquei os números de forma concreta e, ao final, pela decisão do prefeito, mostrou que a gente estava correto desde o início. Eduardo, então, o privado, ele vai oferecer um investimento maior do que a Copasa. Porque Eduardo, já tem um parâmetro da Copasa. Certo. Só que ele não vai cumprir. Desculpa. Agora, me fala uma coisa. Quais serão os próximos passos que vocês do sindicato farão para reverter essa situação na Assembleia de Minas? Vocês pretendem fazer manifestações? Você falou que conversar? É o que a gente está... Desculpa que havia cortado, desculpa, viu? Os próximos passos agora é isso que a gente está fazendo aqui hoje, agradeço pelo espaço, é conscientização da população, é conversar com os deputados para que os deputados respeitem o direito do povo de decidir se a Copasa deve ser ou não privatizada, é fazer protestos nas ruas, é fazer greve para chamar a atenção da sociedade. Esses são os próximos passos. Lembrando que o poder de mudar a Constituição, infelizmente, está na mão dos deputados. Mas não é porque tem esse poder que a decisão mais assertiva é tirar do povo também um poder que tem de decidir sobre aquilo que é seu. Então, os próximos passos são as mobilizações e a conscientização, assim como a gente está fazendo aqui agora. Ok, Eduardo, mais alguma outra consideração, né, nesse nosso bate-papo, né, esclarecendo a população aí sobre a posição de vocês? A consideração que eu faço para finalizar aqui é agradecer a participação novamente aqui, a abertura por essa rádio, que é muito importante aqui, é muito ouvida pela região aqui de Patos de Minas. O que eu tenho que falar é o seguinte: a gente vota nos políticos para representar a gente na Assembleia Legislativa. Então a gente vota para isso. Existem políticos aqui no nosso estado que eles vão na cidade da gente só para pedir voto e aí depois que é eleito, eles voltam para os municípios deles e ficam trabalhando ali achando que a gente não existe. A cidade de Patos de Minas é um contexto diferente. A Lude Falcão, ela foi eleita em Patos de Minas, saiu daí eleita e conseguiu voto em outros municípios, assim como a Maria Clara Marra em Patrocínio. Então é muito importante você, população de Patos de Minas, população de Patrocínio também, que tem um alcance dessa rádio, a conversar com os seus deputados e pedirem para que eles respeitem o direito que você tem de decidir sobre a venda ou não da Copasa, até pelos exemplos que você ouviu aqui hoje e vai pesquisar, eu tenho certeza, de que onde privatizou deram errado. Não há justificativa nenhuma do governo do estado, seja a RRF, seja Propag, seja Eficiência, seja monopólio, seja HP de emprego, de que justifique uma privatização da Copasa, que é o patrimônio do povo mineiro. Eu finalizo dizendo o seguinte: aconteceu a privatização lá em Cochabamba, na Bolívia, onde a população teve que se comprometer em 25% da sua renda para ter acesso à água. É isso que está acontecendo, que pode acontecer aqui no nosso estado daqui a uns anos. Ou seja, você vai ter que pagar
para ter o uso dos recursos hídricos que vêm da chuva, para furar poços artesianos, para ter acesso à água que passa no rio. Foi isso que aconteceu na Bolívia. Depois, a população teve que fazer diversos protestos, e esses protestos, pesquisem, gerou uma coisa que chama Guerra da Água, e eles conseguiram reverter esse processo. Nós não precisamos repetir os mesmos erros dos outros. Nós temos que aprender com os erros dos outros para que a gente possa fazer diferente e não acontecer a mesma coisa que está acontecendo em Ouro Preto, que aconteceu em Cochabamba, que aconteceu na Bolívia, enfim, no resto do mundo, onde a privatização deu errado. Procure o seu deputado e faça pressão para que ele mude de voto no segundo turno, ou você que vai mudar de deputado. Muito obrigado. Eduardo Pereira, presidente do SINDAGUA, direto de Belo Horizonte, né, nesse nosso link direto, falando a respeito dessa situação, das ações, né, que o sindicato tem tomado. Eu agradeço aqui a sua participação, claro, a Rádio Clube 98, dando a abertura também para que o outro lado, no caso até a deputada, se quiser falar também a respeito, está aberto para que se possa esclarecer aí e justificar também, quem sabe, né, através dos nossos microfones aqui, o seu voto favorável ou contrário. Obrigado, agradeço, e é claro, essa luta de vocês, eu creio que não é fácil, né? Tenho certeza, aliás, que não é fácil, mas que, enfim, visa um bem maior, é o que tudo indica aí o que você está dizendo. Obrigado, Eduardo. Abraço, valeu. Valeu. Muito bem.